Histórias assombradas. Um fantasma no museu. Oi, Ana, oi, assombrados, adoro o canal, alegra as minhas faxinas. Obrigada pelo espaço para conteúdos tão incríveis. Agora bora pro relato. Eu nunca me considerei nada espiritualizada, sabe? Desde os 17 anos, que foi quando eu larguei literalmente a igreja e me tornei até mesmo ateia. Mas muita água rolou. E hoje, aos 30 anos, eu sou espiritualizada, porém cética e crítica, sem uma religião definida. Eu sigo acreditando em energias boas e más. Muitos acontecimentos em minha vida me provaram que existe muito mais do que os olhos podem ver. E o relato aqui contado é a prova disso. Apesar de ainda ser bastante cética e tentar me provar o tempo todo o que é fato e o que é imaginação, a realidade do que vivi e vou relatar aqui é uma lacuna na minha vida, totalmente inexplicável. Ocorreu que em junho de 2021, eu e meu esposo retornamos à cidade natal dele, Jacareí, interior de São Paulo. Fomos visitar os amigos e familiares. Afinal, ele é de lá e eu morei por 6 anos no início do casamento. Eu morei lá por 6 anos, né? No início do casamento. A viagem foi incrível, amigos, rolês, comidas, férias, perfeito. Voltando de um almoço fora, em uma terça-feira, nós passamos em frente ao Museu Antropológico de Jacareí. Um casarão incrível, cheio de histórias. Somos apaixonados por história, por museus, por cultura, né? E eu, durante os 6 anos que morei lá, sempre quis ir nesse museu, mas nunca dava certo e também nunca cheguei a pesquisar sobre. Dessa vez, nós passamos na ida e eu quis na hora ir. Aí eu fiquei infernizando pra gente ir e na volta ele topou. Estacionamos o carro a uns quarteirões e fui toda saltitante. Chegando na frente do museu, já se ouvia uma música ao vivo no piano. Uma música muito triste, diga-se de passagem. Melancólica, sabe? Era uma senhora bem velhinha que tocava e aquilo já mudou meu humor de saltitante para pesaroso. A música era linda, ao vivo ainda e no piano bem antigo, algo incrível. Continuei curiosa para explorar tudo por lá. Fizemos a assinatura do diário de visitas e seguimos. A casa é gigantesca, cheia de detalhes de época e foi inaugurada em 1857, considerada de muitíssimo luxo na época. É ainda impressionante por seu tamanho e beleza. É muito bonita até hoje, Ana. Ai, nem fale para mim que eu amo essas coisas também. Já tô morrendo de vontade de ir para lá. Estávamos explorando e uma sensação sufocante começou a tomar conta de mim. Uma angústia, um nervosismo súbito e sem explicação, uma raiva e uma vontade de chorar. Literalmente nada havia acontecido para eu ter essa mudança de humor. E eu estava tão feliz que nem eu, nem meu marido entendemos isso. Buscando explicar, meu marido sugeriu que talvez fosse pelo fato de eu saber que a casa foi construída com mão de obra escrava. E como sou sensível a esses atos, isso poderia estar me afetando. Mas eu não sabia praticamente nada sobre a casa. Então aquele dado no momento não fez sentido para explicar a minha emoção. Eu chorei olhando cada canto. Eu tocava nas paredes, no corrimão, nas portas. E a cada minuto ali eu era invadida por uma melancolia estranha. Era como se eu quisesse correr e fugir dali, mas não pudesse. Era como se eu estivesse fadada a ficar lá. Até que um janelão desses com sacadinha me chamou muito a atenção. As janelas ficavam fechadas, só com o vidro, e eu fui meio que puxada para esse canto. Lá eu toquei no vidro, olhei para baixo que dava para um pátio externo à casa, com chão de paralelepípedo e uma pracinha com bancos e um jardim. Nesse minuto, eu me vi de fora. Nada se alterou, exceto o lugar onde eu estava, que agora era quase atrás de uma moça. Era uma moça de vestido claro, praticamente branco ou creme, era antigo, estilo vitoriano.
Ela era bem branca, de cabelos escuros e presos. Era baixa, algo em torno de 1,5 m, ou 1,50 m e pouco. Bem magrinha. Não era de uma beleza exuberante, mas o suficiente para uma jovem ser atraente. Tinha em torno ali de uns 22 anos. Ela olhava para a praça e chorava baixinho, com muita dor no coração. Eu sentia tudo como se fosse ela. Era como se dividíssemos o coração e a mente. Eu senti tudo o que ela sentia, e era tristeza, pesar, saudades e um conformismo horrível de quem nunca sairia daquele lugar. Presa para sempre em um casarão de luxo, porém sozinha. Ela observava a pracinha como se a liberdade ali morasse. Ela não tinha forças para nada, só espaço para tristeza e uma desesperança gigantesca que nos invadia. Nesse momento, explodi de chorar e saí correndo dali com o pouco de energia que me restava. Meu marido veio atrás e nos encaminhamos para o carro. Eu parecia em transe, parecia que tinham me acordado no meio da madrugada. Eu estava mole de sono, mal conseguia falar. Meu marido ficou achando tudo muito estranho e perguntou algumas vezes o que era, mas eu só abanava a mão e ensaiava uma fala. Mas não podia, eu só abanava a mão e ensaiava uma fala, tipo, sabe, queria falar, mas não falava. Eu não conseguia, Ana. Chegamos no carro e eu desabei, assustada e exausta. Seguimos para o retorno e quanto mais nos afastávamos da casa, mais eu ia conseguindo recobrar a fala e o meu cérebro ia voltando ao normal. Ainda no carro, quase para chegar, contei para o meu marido tudo o que eu vivenciei, chorando muito, e falei que eu via uma letra para o nome da tal moça em questão. Era uma inicial, F. Tava doida para chegar logo na casa dos meus sogros e pesquisar tudo o que eu pudesse sobre aquele lugar. E foi aí que eu fiquei ainda mais horrorizada. Busquei no Google e sugiro que façam isso para entender ainda mais esse relato. Descobri coisas horríveis sobre aquele lugar e sobre o coronel tal, que é o dono do casarão. Tirei as informações de alguns blogs, sites oficiais da prefeitura, fóruns e Wikipédia. Bom, acho que aqui ela vai escrever o que ela achou. João da Costa Gomes Leitão nasceu em 1805, na aldeia de Balazar, em Portugal. Antes dos 30 anos, e ainda sem propriedades, casou-se com Diná Maria da Conceição, sobrinha do primeiro barão de Jacareí, com quem teve 8 filhos. Alcançou rapidamente status na sociedade. Participante ativo da vida política local e um dos maiores traficantes de escravos da província, mandou construir em 1857 o edifício conhecido por Solar Gomes Leitão, em que se misturam arquiteturas coloniais e elementos do neoclássico. O solar possui no interior paredes e forros com pinturas decorativas e artísticas, feita de forma mais luxuosa. Peraí, aqui ela vai transcrever tudo que estava no que ela encontrou nos sites. Tem bastante coisa. Eu não sei se eu posso ficar lendo tudo isso aqui. Eu acho que eu vou até dar uma pulada, porque realmente eu não sei de onde ela tirou, eu não sei se tá copiado e colado tudo do mesmo, não sei se isso, entendeu? Bom, deixa eu ver aqui. Tem bastante coisa que ela escreveu aqui, mas eu acho que foi tirado do... A partir de comercialização e importação, o que afetou o coronel, pois ele continuou com os negócios de forma ilícita. Bom, esse homem ele era muito cruel com os escravos e até mesmo com a própria família. O que mais? Ele alterou o curso do Rio Paraíba para valorizar algumas de suas fazendas. Também fazendo uso de mão de obra escrava. Fez tudo isso apenas uma noite, ou seja, ele, né? Até porque tem coisas aqui, acho que não
ele tentou contra a própria vida, mas acabou ficando com... teve uma severa paralisia, teve um derrame cerebral, acabou falecendo, sepultado no cemitério tal. E há boatos de que, por ele ser tão mal, ao invés de sepultarem o corpo, colocaram um cacho de banana em seu caixão e descartaram o corpo como um qualquer. Ai, minha avó contava umas histórias assim. Na verdade, ela contava que tinha um homem que era... O homem era tão ruim que quando foram abrir o caixão para dar o último adeus, sei lá, para enterrar, não sei, o corpo não estava dentro do caixão, tinha banana, uma bananeira, uma coisa assim no lugar do corpo. E aí eles ficavam, gente, para onde foi o corpo? Aí falavam que o próprio diabo veio buscar o corpo, de tão ruim que era o homem. Então aqui estão falando, no caso, que em vez de sepultar o corpo, colocaram um cacho de bananas para jogar o corpo em qualquer lugar, porque tipo, não merecia. Diz a lenda que uma de suas filhas havia se apaixonado por um escravo. Mesmo sem aprovação do pai, ela insistiu no romance. Aí o pai a colocou tipo dentro de uma parede, deixando ela sofrer ali por alguns dias, tipo enterrou ela viva na parede. E aí é óbvio que poucos dias depois ela morreu. E desde então assombra o local. Mas existem várias versões para esse fato. Isso é uma lenda que dizem sobre esse local, né? Tem outra opção para o ocorrido, que a moça se apaixonou por um guardinha que trabalhava fazendo ronda na pracinha ao lado da mansão. Um rapaz que não tinha origem nobre, era um trabalhador. Eles se amavam e se correspondiam por olhares e planejavam se casar e viver juntos. Eles se olhavam por horas e horas, ela de uma das janelas do casarão e ele do pátio da pracinha. O coronel, então, tendo conhecimento desse romance, trancou esse quarto e não permitiu que ela saísse ou conversasse com ninguém mais, o que a levou a uma melancolia profunda e acabou até morrendo pouco tempo depois. Tem mais ainda, outros dizem que o coronel, muito bravo, porque a filha cuidava muito, né? Ela se importava com os escravos, ela cuidava deles, ela era boa com eles. Ele acabou emparedando ela por alguns dias em um dos inúmeros nichos existentes nas paredes falsas da mansão. Onde deixava os escravos para engorda antes de ver. Como assim? Tinha nicho que deixava os escravos dentro para engorda? E aí ele deixou ela emparedada lá por um tempo. A moça nunca mais foi a mesma. Pouco tempo depois adoeceu e morreu em um dos quartos. E o coronel, para não gastar com o enterro, acabou deixando o corpo dela na parede. Em uma daquelas grandes paredes lá de taipa, é isso. O relato mais marcante, no entanto, é do guarda, que a viu descendo a escadaria com o seu vestido de festa branco, além de ter presenciado o piano tocar sozinho. Já ouviu vozes, ouviu choros, sentiu calafrios e ouviu barulhos inexplicáveis. Desde então, não há mais segurança noturno lá, pelo fato de todos que passaram por lá já terem presenciado alguma coisa sobrenatural. Não se sabe ao certo qual de suas filhas foi emparedada. Entre as filhas do coronel estão a baronesa Leduína Maria da Conceição Leitão e Francisca Gomes da Conceição Leitão. Ana Leopoldina, é isso? Não, aí então são as outras. Ana Leopoldina e Maria Osório. Mas essa é Francisca. Ana e Assombrados, essas pesquisas vieram com um peso tão grande sobre mim que mal posso descrever. Cada história que eu lia corroborava tudo que eu senti e me deixou ainda mais assustada. Meu marido foi percebendo que, mesmo sem eu saber de nada do que houve ali, eu relatei tudo muito parecido com o que outros disseram. Eu fiquei o restante do dia todo passando mal e muito cansada, com dores de cabeça até. O que sinto e acredito que houve é que essa pobre moça se apaixonou por alguém que o seu pai não aprovava.
Muito provavelmente o guardinha da praça ao lado. Tamanha era a tristeza que ela olhava para aquele lugar. Era uma moça muito sensível e de alma boa. Não me causou nenhum medo, apenas tristeza enorme. Eu penso nela com o maior carinho do mundo. Até hoje sinto vontade de voltar lá e rezar por ela, orar, conversar, dizer algumas palavras boas, mas eu não sei se eu tenho coragem, apesar de sempre estar com isso nos meus pensamentos. Espero que o relato tenha ficado de um bom tamanho. Quem tiver dúvidas, por favor, pesquise. É muito interessante. Ana, obrigada por ler. Volto logo com mais relatos, pois, infelizmente, ainda tenho mais uns 2 ou 3. Um beijo para você, muito obrigada. Então, lembra que ela falou que ela sentia que a inicial era um F? E uma das filhas é Francisca. Então, não se sabe exatamente com qual filha isso teria acontecido, né, e tal, mas ela teve essa visão da moça olhando pra pracinha, aí tem essa história do guardinha da pracinha, né, então, ai, que tristeza, gente, por que não deixar cada um viver sua vida, o que quisesse, pô, e evitar tanto sofrimento, tanta coisa assim, né, que triste. Assombração, quer dizer, eu falo assim, que o homem aí ruim, enfim. Alguém aí tem alguma história, mas eu acho muito interessante esses prédios assombrados. Eu acho que são assombrados mesmo por tudo que aconteceu, por toda a energia que ficou ali. Eu acho isso bem interessante. Não para as assombrações que ficam presas ali, né? Não é interessante ficar preso ali, mas a história é interessante. Enfim, vocês sabem, né? Eu gosto disso. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.